Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esté. Dando continuidade à nossa análise deste livro, concluiremos o capítulo de número 4 e iniciaremos a exposição do capítulo 5. Olhando os textos da leitura bíblica em classe, vamos trabalhar com o diálogo entre Esté e Mardoqueu. E o início do capítulo de número 5, quando finalmente ela se apresenta diante de Assuero. Para esta aula, temos como objetivos em específico, em primeiro lugar, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esté. Em segundo lugar, considerar o processo de convencimento de Esté por Mardoqueu. E, por fim, demonstrar o plano de Esté diante do rei Assuero. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. O texto áureo nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo de número 4. Comparando traduções, a versão dinâmica NVT nos diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu o quê? Um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Três verdades emanam desta passagem bíblica. A primeira delas: Deus é incomparável. Isaías 64 e 4 enfatiza que Deus é único, ele é singular. Nenhuma outra divindade pode se igualar a ele. Ao longo da história, suas ações revelam que ele é único em poder e santidade. Deus é incomparável. Desde a antiguidade, dos tempos mais passados, do início do mundo, ouvido não ouviu, olho não viu, nem não se percebeu um Deus semelhante a ti. A segunda verdade é que Deus é um Deus que salva. Deus ele se distingue dos falsos deuses não apenas pelo fato de ser todo-poderoso, porque quando olhamos na mitologia pagã, quando olhamos na literatura da época, a literatura secular da época, temos Baal, temos a figura de outros deuses que tinham poder para fazer diversas coisas, lançar raios, ferir os homens, não é? Influenciar batalhas. Eram deuses que dentro do imaginário humano eram extremamente poderosos. Só que o comentarista aqui escolheu esse versículo a dedo. Temos um Deus que trabalha em nosso favor. Um Deus que, diferente das mitologias, dos deuses imaginários, ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E esse trabalhar aqui envolve salvação, preservação. Deus não é egoísta. Deus não pensa apenas em si mesmo. Ele trabalha em favor e não contra aqueles que nele confiam. E nesta questão, o profeta Isaías diz, ele se distingue. Ninguém pode ser semelhante a ele. Deus de nenhuma nação pode se igualar ao nosso. Pode ter Deus pintando aí, pintado, Deus sendo imaginado com poder, com triunfo, com riqueza. Mas um Deus que nem o nosso, um Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que se relaciona, um Deus que nos ama. Não. Ele é incomparável. Ele é singular. E a terceira verdade, a espera confiada. Biblicamente, esperar significa confiar em Deus ao longo da vida, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É acreditar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que isso signifique esperar mais do que gostaríamos. Isaías aqui está nos ensinando que essa espera não é em vão. Se é Deus quem está trabalhando, a espera nunca será em vão. É melhor esperar em Deus, meu amigo. É melhor confiar nele. Quando confiamos em Deus e nele esperamos, esse tempo não é tempo perdido. Deus age em favor daqueles que nele confiam. E fazendo uma ponte entre o nosso texto áureo e o assunto da lição, vamos fazer uma comparação de contextos. A
lógico, um considerável espaço de tempo entre Esté e Isaías. Alguns tentam ali falar 250 anos, 200 e uns poucos anos. Não sabemos ao certo, mas há um espaço considerável de tempo. Os contextos, personagens e eventos mudaram desde então. O contexto de Isaías não é o mesmo contexto de Esté. Os personagens não são os mesmos, os eventos não são os mesmos, mas duas coisas dentro desse espaço de tempo que até hoje permanecem. E elas são: Deus continua incomparável. O Deus de Esté é incomparável. O Deus de Isaías também. O nosso Deus também é. E outra coisa importantíssima: esperar nele é melhor do que agir precipitadamente. Deus está trabalhando. Se ele está trabalhando, ele tem sempre um plano, ele tem sempre um itinerário. Deus tem sempre um norte, Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. É melhor esperar nele do que agir por conta própria. É melhor esperar nele do que seguir os nossos projetos, do que seguir os nossos próprios planos. Glória a Deus. Vamos progredir? Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Eu vou destacar aqui dois verbos. Aprender, o verbo aprender, aprender e depender. Primeiro, a verdade prática nos diz que há um aprendizado na adversidade. Veremos isso na história de Esté. Toda esta situação, esta crise promovida por Amã, gerou um aprendizado àquele povo. A adversidade nos tira da zona de conforto e nos obriga a olhar para além das nossas próprias forças. Quando tudo parece incerto, descobrimos que a verdadeira segurança, a segurança de verdade, não está no vereador, não está no prefeito, não está no político, não está no dinheiro, não está em nenhuma fundamentação humana, mas está em Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 56, o verso 4, gritou: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Há um aprendizado na adversidade. Segundo, fala sobre depender aqui. A verdade prática fala sobre depender. E aqui eu quero trazer a expressão dependência genuína. A dependência genuína significa confiar nele de forma sincera e prática. Não se trata apenas de palavras ou teorias, mas de uma experiência profunda. Quando enfrentamos momentos dramáticos, nossa tendência é buscar soluções humanas imediatas. No entanto, a dependência genuína nos leva a reconhecer nossas limitações e a depositar nossa confiança no Senhor. Porque tem gente que diz: eu confio, eu confio, eu confio. E às vezes eu estou aqui pregando para você dizendo: confia, 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 confia. E de repente, na hora de confiar, a gente não confia. Eu podia contar duas histórias aqui, mas vai consumir muito tempo. Vamos progredir, meus irmãos. Já quero pedir para você que está me assistindo pelo YouTube aderir ao C. Curtir, comentar e compartilhar. Estas ações farão do YouTube um evangelista, porque ele indicará este conteúdo a mais pessoas. Em reciprocidade, a sua ação, eu tenho certeza que se você não fez já no início do vídeo, você está fazendo agora, né? Eu vou deixar em reciprocidade o link do subsídio que eu estou utilizando gratuitamente aqui embaixo. Para quem se interessa em conhecer a ferramenta EBD, eu também vou deixar o link aqui. A gente vai chegar logo em 10 mil professores assinantes da ferramenta. Por que a gente vai chegar a essa quantidade? Eu creio que vai crescer muito mais, porque o conteúdo que entregamos na plataforma da ferramenta é um conteúdo de valor, é um conteúdo que agrega, é um conteúdo eficaz, que funciona, que ajuda. E você, professor da escola dominical, adjunto, dirigente, superintendente, não pode ficar de fora da plataforma da ferramenta EBD. O link está na descrição do vídeo. Ponto de número 1. O perigoso plano e o temor de Esté. O plano era perigoso e aí está a razão de Esté ter medo de colocá-lo em execução. Vamos apenas recapitular aqui nesse primeiro subponto aquilo que falamos na aula passada, porque ele diz o seguinte: lamento, choro e compadecimento. Aqui nós temos o fundamento dos primeiros 5 versículos ali do capítulo de número 4. A lição diz: Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro produziu nele um profundo lamento,
Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias diante da ordem de matança emitida pelo rei. Vamos ao texto bíblico. Esté 4, do 1 ao 3 nos fala: quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, do plano, do decreto genocida assinado, elaborado por Amã e assinado pelo rei, rasgou as vestes. Esse decreto genocida, você caiu paraquedas aqui, é a primeira aula. Deixe-me explicar. Esse decreto genocida, essa lei genocida, foi assinada por Assuero em comum acordo com Amã. E o que consistia na lei era uma data marcada para que todo judeu, em todas as 127 províncias do Império Medo-Persa, fossem executados, seus bens saqueados. Sabendo disso, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província, onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Esse decreto, ele tomou uma dimensão pública que foi de uma ponta a outra do reino de Assuero. Foi de Suzã a todas as províncias do império. E a reação, meus irmãos, não poderia ser outra. Imagine que você e sua família, de repente, recebem a notícia que a data da execução de todo mundo aí já estava marcada. Medo, incerteza, tristeza, angústia, os mais variados sentimentos ruins passaram pelo coração de Mardoqueu e de todos os judeus. E nós encontramos aqui os elementos que tornavam palpável, visível, essa tristeza. Ele se vestiu de pano de saco, ele rasgou as vestes, ele se cobriu de cinza. Meus irmãos, aqui nós temos expressões de luto. Mardoqueu, ao rasgar suas roupas e vestir-se de saco com cinzas sobre a cabeça, demonstrava esse profundo estado de luto e de desespero. No contexto bíblico, essas ações simbolizavam não apenas tristeza, mas um grito de socorro diante de uma situação que parecia sem esperança. Mardoqueu estava identificando-se com a morte iminente do seu povo, os judeus condenados ao extermínio. Era um ato também de humilhação voluntária. Porque jogar cinza sobre a cabeça, vestir-se de pano de saco, e o pano de saco aqui era feito de pele de cabra ou pele de camelo. E às vezes ele só cobria a parte de trás. Era uma humilhação sem tamanho. Então nós encontramos aqui elementos de luto, elementos palpáveis de tristeza, elementos palpáveis de desespero. Era a condição dos judeus, sobretudo de Mardoqueu, quando ouviu o carimbar do decreto genocida. Subponto 2, um obstáculo real. Por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Ele não podia fazer muita coisa. Mas Esté, que estava introduzida dentro do palácio, cria Mardoqueu, poderia se posicionar diante dessa situação. Então ele foi suplicar a pessoa certa. Ele levou o problema a quem poderia dar uma solução. Às vezes a gente quer levar os nossos problemas a quem não vai trazer solução, mas a quem vai fazer deles fofoca, a quem vai fazer deles algo público. Tome muito cuidado com isso. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esté respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei, que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro. Isso está no capítulo 4, versículo 9 ao versículo de número 11. A vida de Esté na corte persa era repleta de protocolos e limitações, mesmo ela sendo a rainha. Ela não dormia, não dividia cama com Assuero. Ela vivia em seus aposentos e Assuero em outro lugar. Ela não sentava todos os dias com o rei para ter uma refeição. Ela era rainha, ela era a esposa principal, mas ela tinha essas barreiras.
E aqui, é curioso que aqui é a primeira vez em que Esté parece questionar a sabedoria de Mardoqueu. Ela era obediente em tudo. Mas diante desta situação, deste episódio aqui, ela tem uma certa resistência. E a resistência de Esté é, de certa forma, até entendível. Por quê? Para pensar comigo. Havia essa lei, esse protocolo real. Ela não sabia qual seria a reação de Assuero, até porque Vaste foi destituída porque se negou a um pedido do rei. Imagine quebrar uma lei estabelecida. Então ela não sabia qual seria a reação de Assuero. Provavelmente, né, havia ali, caso não fosse a mão de Deus e a providência divina, uma grande probabilidade de ela ser executada. Vaste foi deposta. Esté corria o risco de ser executada. Porém, diante desta situação, o que estava em jogo não era apenas a vida de Esté, mas a vida de milhares, milhões de pessoas. Alguém colocou nos comentários aqui no YouTube, eu leio os comentários, viu? O seguinte, em uma aula passada disseram que era 1 milhão de judeus, ou menos. Já o irmão Murilo disse que havia 15 milhões, se eu não me engano, eu fiz uma citação aqui do Isber. O número aproximado a gente não sabe. Uns dizem 1 milhão, outros dizem 700 mil, alguns vão dizer 15 milhões. Era muita gente, meus irmãos. Trazendo para aqui, o que estava em jogo, repetindo, não era apenas a vida de Esté, mas a vida de homens, mulheres, jovens, crianças, velhos. E Esté tinha que tomar uma posição. Ela tinha que não olhar somente para si, não agir de forma egoísta, mas olhar para a nação como um todo. Aí nós vamos falar isso no ponto 2, mas vamos ao subponto 3 aqui, autoritarismo e morte. Esse ponto aqui na lição, ele vai funcionar como um adendo histórico. Eu dei uma olhada aqui por alto, ele não está no livro de apoio. Ele só tem aqui na revista. É até curioso isso, né? Porque geralmente falta informação no livro de apoio. Aliás, as informações estão no livro de apoio e às vezes elas não estão na revista por questão de espaço. Já o que está aqui, eu dei uma olhada rápida, posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado. Mas isso aqui não está no livro de apoio. Então, é uma informação histórica, é um adendo. O que é que este ponto diz? O que Assuero temia parece até um pouco desconexo, né, com o assunto aqui que a gente vem desenvolvendo. O que Assuero temia, ele sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois do episódio narrado no livro de Esté. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Eu deixei aqui no subsídio um comentário para este subponto. O fruto do autoritarismo e a mansidão como proteção. Não devemos agir de forma autoritária, mas se utilizar de um aspecto do fruto do Espírito chamado mansidão. Esta deve ser a nossa conduta quanto cristãos. Porém, o que eu queria apenas acrescentar aqui, não está no subsídio, é que esta informação histórica me faz olhar para a história de Neemias com outros olhos. O rei da época de Neemias era filho de Assuero. Artaxerxes era filho de Xerxes. E o fato de Neemias ser copeiro do rei, o fato de Neemias provar as comidas do rei antes que o rei as comesse, ser aquela pessoa ali de confiança, ganha muito mais vida quando entendemos os contextos. O pai de Artaxerxes foi morto por conspiração. Então Neemias está ao lado de Artaxerxes, ser o copeiro do rei, uma pessoa de muita confiança, é algo bem significativo à luz desta informação. Mas vamos progredir. O subponto aliás, o ponto de número 2 já, não é? Olha como está passando rápido. O ponto de número 2, Mardoqueu convence Esté. Aí temos o subponto 1 aí que diz, confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté. Pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção.
Se Esté não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Esté, ela mostra aqui que havia um empecilho real, havia uma lei ao seu desfavor, e essas circunstâncias desfavoráveis, estas circunstâncias conflitantes, exigiam atitudes corajosas. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa fugir de certas situações. Às vezes é sábio recuar. Porém, há momentos em que não há a opção de recuar. Tem que avançar, vai morrer, mas tem que avançar. O perigo é muito grande, mas tem que avançar. E aqui era um destes casos. O texto bíblico que fundamenta este subponto é o capítulo 4, versículo 12 ao 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Na sua resposta, Mardoqueu destacou 3 fatos extremamente sérios a Esté. Primeiro, ele alertou a Esté que a sua posição como residente do palácio não garantiria sua proteção contra a execução. Vasti foi deposta. Eu estou pensando aqui nos contextos. Vasti foi deposta, ela não foi executada. E provavelmente, como ela era uma rainha popular, posso assim colocar isso entre aspas, e mãe do filho de Xerxes, ela tinha ali o seu fã-clube. Muita gente se alegraria em ver Esté sendo deposta. Eu penso assim, há muita conspiração dentro de um palácio. Olhando também pela resposta de Mardoqueu, Esté não fugia do decreto. Quando a matança começasse, matou muita gente mesmo, Esté entraria na estatística. Em segundo lugar, Mardoqueu enfatizou que o silêncio de Esté não impediria o livramento de vir de outra fonte. Oh, glória! Esté, se você se calar, o seu silêncio, a sua omissão não será um empecilho para o livramento. De outra parte ele virá. Agora, você e sua família perecerá. Meus irmãos, Mardoqueu ainda chega a dizer no versículo 14, quem sabe, Esté, não foi para esse momento que as portas se abriram, que você chegou a esta posição. Eu sou levado a pensar que Mardoqueu, parafraseando, estava dizendo a Esté o seguinte: foi Deus quem te colocou aí. Tudo isto aconteceu pela mão providencial de Deus. E aconteceu com um propósito. Para que nesse momento você agisse para executar tal livramento ao povo judeu. Terceiro, a verdade que Mardoqueu enfatizou foi que Deus cumprirá seus propósitos, mesmo quando seus servos se recusam a obedecer à sua vontade. Oh, irmãos, tu tá achando que se tu não fizer não vai acontecer? Tu tá achando que se tu cruzar o braço e desistir, Deus não vai levantar outra pessoa? Deus levanta, irmão, outra pessoa. A obra não para, a obra não se acaba por conta de A e B que desiste. Porque fulano é insubstituível. Porque cicrano toca, porque cicrano canta, porque cicrano prega. Porque aquele ali dirige bem, aquele ali é organizado, administra bem. Se ele sair, a igreja se acaba. Que Deus fraco é esse? Se tu sair, se tu parar, a obra continua, amado. Quem perde é tu. Quem perde é tu, mulher de Deus, homem de Deus. Você vê, João Marcos não quis acompanhar Paulo e Barnabé, Deus levantou Timóteo. Deus tem sempre um Timóteo para levantar. E deixe-me dizer mais aqui, às vezes Deus não quer abrir mão de você. Aí o que é que Deus faz? Não quer não, quer não, quer não, quer não. Tem certeza que quer não? Aí Deus vai começar a lhe disciplinar. Até lhe colocar no prumo, como ele fez com Jonas. Vou não. Vai não, peraí. Eu sei como fazer você ir.
Eu sei como te apertar, eu sei como fazer assim. Ó. Aí agora você vai? Agora você vai? Deus tem os seus meios de agir. É melhor a gente se alinhar com o projeto dele e não precisar dessa disciplina divina. Subponto de número 2. Primeiro Deus, depois o homem. Esté deu ouvido a Mardoqueu, né? Aí nós vamos aqui entrar nesse subponto 2 no texto da lição. Esté convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Olha o que o texto bíblico diz, capítulo 15 ao 17, do capítulo 4, aqui a gente conclui o capítulo 4. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois de jejum e oração, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Houve, parece-me, um reavivamento ali. Eu acho que é forçado demais o texto dizer reavivamento, mas um princípio disto. O povo estava se quebrantando. O povo foi orar. O povo foi jejuar. No Antigo Testamento, o jejum, de modo geral, ligava-se a um pedido dirigido a Deus, baseado no princípio de que a importância do pedido levava o indivíduo a preocupar-se tanto com a sua condição espiritual que as necessidades físicas eram deixadas de lado. O jejum em si, é bom dizer isso aqui, não é garantia alguma de que Deus irá abençoar, pois ele deve ser acompanhado de humildade sincera e de quebrantamento diante do Senhor, conforme Isaías capítulo 58, versículo 1 ao 10, Joel 2 e 12 e o versículo 13, e Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. O jejum feito apenas como um ritual religioso formal não cumpre qualquer propósito espiritual. Então o jejum é acompanhado de uma postura. O jejum é acompanhado de uma ação. E meus irmãos, Deus usou essa crise promovida por Amã. Eu posso estar forçando o texto aqui, mas Deus promoveu essa crise para trazer o seu povo a um clamor. Não é para ser assim, mas geralmente as crises nos levam a ter mais intensidade na busca a Deus. Não era para ser assim, não era. Mas às vezes elas são necessárias para nos colocar de volta no prumo, para abrir os nossos olhos, para nos mostrar que o nosso lar não é aqui, mas o nosso lar é celestial, para nos fazer enxergar o valor das coisas espirituais, para nos fazer entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Há uma mudança aqui de posições, porque nos primeiros capítulos nós vemos Esté e Mardoqueu se omitindo em algumas questões. Não diga que você é judia. Eles se omitiam ali. Eles se escondiam. Agora, a crise aqui levou esse povo não só a se identificar com sua nacionalidade, com suas origens, mas também a orar, a clamar, a jejuar. Olha o que as crises não fazem, não é? Deus usou a crise para trazer o seu povo de volta a um clamor, a uma espiritualidade, e também usou o seu povo, usou todo esse contexto para cumprir os seus propósitos eternos de preservar essa nação. Subponto 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Eu achei essa explicação aqui porque é um ponto de aplicação. Bem interessante. Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Eu confio em Deus, então eu vou na presença do rei quebrando uma lei, mesmo sabendo que eu vou morrer, tem a possibilidade de morrer. Mas eu quero que Deus... Isso é tentar Deus? Ou isso é confiar? Qual a diferença entre tentar e confiar? É a pergunta que a gente precisa responder aqui nesse subponto. Primeiro, confiar em Deus é acreditar firmemente que Ele é fiel às suas promessas
e que cuidará de nós em todas as situações. Significa depender dele agindo com fé, sabedoria e obediência, sabendo que ele está no controle, mesmo quando não entendemos tudo. Isso é confiar em Deus. Qual é a diferença de confiar e tentar? O que é tentar a Deus? Tentar a Deus, por outro lado, é exigir que ele prove sua fidelidade ao poder, de maneira que não esteja de acordo com a sua vontade ou propósito. É agir de forma imprudente ou irresponsável, colocando-nos em situações de perigo desnecessário e esperando que Deus intervenha milagrosamente. É agir de forma irresponsável, imprudente e esperando que Deus faça alguma coisa. E fazer essas ações imprudentes, fazer essas ações irresponsáveis fora dos propósitos, fora da vontade de Deus. Entendeu agora a diferença de tentar e de confiar? Passe isso em classe para seus alunos. Ponto de número 3, o último, o plano. Esté entra a presença do rei e propõe um banquete. Aqui nós temos um desenrolar de toda uma trama agora. Estamos caminhando praticamente para o ápice do livro de Ester. O subponto 1 diz prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Ester estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Ester se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Entramos no capítulo de número 5. Ela se preparou, ela agiu com prudência, ela agiu de forma racional. Do ponto de vista humano, quando eu digo de forma racional, deixa eu tentar como é que eu explico isso aqui. Ela agiu para além da razão. Fica melhor. Ela agiu por fé. Por fé. Porque do ponto de vista humano, tudo estava contra Ester e o sucesso da missão. A lei proibia qualquer interrupção ao rei, o governo havia decretado sua execução e a sociedade era impregnada de preconceito de gênero. Além disso, os oficiais da corte estavam alinhados com Amã e até mesmo o jejum de 3 dias parecia insuficiente para melhorar sua aparência e força física. No entanto, como nos lembra a Escritura, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode estar tudo contra você, contra mim, contra você. Mas você está com Deus e Deus está com você. Quem será contra nós? Quem será contra nós? Irmão Murilo, você não tem noção do quanto o negócio está difícil aqui. Mas peraí, Deus está contigo? Se Deus está contigo, irmão, pode ser o vale mais escuro que for, pode ser a cova mais profunda que for, você vai passar, vai dar certo. Glória a Deus. Subponto 2, estendendo o cetro. Finalmente, Ester, ela entra na presença de Assuero. E aquilo gera um espanto. Aquilo gera uma surpresa. Assuero, quando a vê, por providência de Deus, ele estende o cetro. E no dicionário, cetro é uma palavra grega significando propriamente bastão curto, que é uma insígnia de rei, de governadores e de outras pessoas de autoridade. O cetro serve também de vara de correção e para mostrar a suprema autoridade que castiga ou humilha. Nas mãos do rei, cetro significa justiça. O rei estendeu seu cetro. As orações feitas por Ester e por todos os judeus foram ouvidas. Ela toca a ponta do cetro. Algumas traduções dizem que ela beija a ponta do cetro. E o rei pergunta a ela, o que tens, rainha Ester? Porque aquilo era incomum. Faz-me saber o teu pedido e te darei até metade do meu reino. O comentário Mundo Hispânico, ele explica esta frase do rei. O rei entendeu que a presença da rainha Ester, sem aviso prévio, sem ser chamada, significava que ela tinha um assunto urgente para comunicar. Estudiosos apontam que a promessa de dar metade de seu reino era um costume da época, indicando favor
e liberalidade, mas não deve ser tomada literalmente. Ela é como se Assuero estivesse dizendo: faça o seu pedido e eu estou com o coração disposto a atender. Essa é a imagem que temos em mente aqui e vamos finalizar por aqui. Porque na próxima aula a gente vai ter conhecimento dos próximos eventos. Mas deixe-me aqui concluir o subponto 3, não é? Em sintonia com Deus. A lição diz: as circunstâncias narradas no livro de Esté nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esté agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esté. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esté convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esté em todos os detalhes. Veremos que Esté foi muito habilidosa. Esté agiu com muita sabedoria, preparando o momento certo para fazer o seu pedido ao rei. E o Wisber, ele elenca pelo menos 4 razões pelas quais Esté, razões que dão motivo, fundamentam Esté não ter feito o pedido imediatamente. Quando o rei estendeu o cetro, ela tocar, ela falar imediatamente. Não. O Wisber diz o seguinte: primeiro, não era o momento certo. Esté tenha ali percebido que se ela falasse naquele momento, ela não seria muito bem ouvida, talvez ela não fosse nem atendida. E Amã saberia como escapar daquela situação. Então não era o momento, não era o tempo certo. Não era o lugar apropriado, porque o rei estava tratando de assuntos reais, Amã estava lá, e tinha muitos servos e servas ali, tinha muita gente ali. Esté queria algo mais privado. Terceiro, Esté queria que Amã estivesse presente quando ela revelasse ao rei a trama peça do primeiro-ministro. E ela queria pegá-lo desprevenido, para que ele não tivesse tempo de planejar, ele tivesse uma reação desajeitada. E por último, eu acho aqui mais interessante, havia um quarto motivo do qual Esté não tinha consciência naquele momento. Era necessário que outro evento se desenrolasse antes que ela pudesse compartilhar seu fardo com o rei. Naquela mesma noite, o rei descobriria que não havia recompensado Mardoqueu por ter lhe salvado a vida 5 anos antes. Um erro que ele corrigiria de imediato, honrando Mardoqueu e, ao mesmo tempo, humilhando Amã. O rei estaria, então, preparado para ouvir a petição de Esté. Nós vamos estudar isso na lição de número 11. Certo, meus irmãos? Agora, o que podemos concluir é: Deus ouve oração. Deus está sempre disposto a atender o seu povo. A mão de Deus paira sobre a história e tudo está no seu controle. Deus desfaz os planos malignos. Os planos de Deus prevalecem em relação aos planos do mal. Confiemos nele, nos entreguemos a ele e vejamos o livramento e a providência. Deus abençoe. Uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.